Olá pessoal, mais uma sexta do nosso Desperta Colonial. Eu sou o Silas Carvalho, pastor de juventude da Igreja Batista em Jardim Colonial. E nessa sexta nós vamos continuar caminhando pelo livro de Gênesis. E hoje eu queria ler com você Gênesis 2, do versículo 4 até o 17. Vamos ler? Esse é o relato da criação dos céus e da terra. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre nem grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse. Mas do solo brotava água, que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na terra do Éden, nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedra de ônix. O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra de Cuxi. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Síria. O quarto braço era chamado Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Antes de entendermos a mensagem desse trecho, eu quero que você faça um exercício rápido de proporção. Quantos dos versículos que lemos, eles falam sobre o ser humano e quantos dos versículos falam sobre o jardim? Faz aí a conta. Nas minhas contas, 4 dos 14 versículos que lemos falam sobre o homem e 10 dos versículos que lemos falam sobre o jardim. Se a gente for pegar os versículos que estão falando do ser humano, nós encontraríamos 4. O versículo 7 e o versículo 15, 16 e 17, os últimos versículos, né? Os outros todos estão descrevendo o jardim. Por que será que Deus usou Moisés, ao escrever Gênesis, para detalhar tanto o jardim? Por que ele queria que essas informações estivessem aqui? Para que a gente entenda isso, a gente precisa lembrar do contexto que nós estamos repetindo todo o vídeo, né, do Desperta Colonial. Gênesis foi escrito para o povo de Israel, que havia saído da terra do Egito e estava em direção à terra prometida, numa caminhada que, por causa do pecado, durou 40 anos. Deus está querendo usar esse livro para fazer com que o povo confiasse de que Deus iria os dirigir para uma terra boa e que, na confiança, esse povo obedecesse. Esse objetivo para o livro de Gênesis não escapa desse momento. Esse momento não está só descrevendo o início do mundo. Esse momento, ele também está querendo mostrar uma lição importantíssima para Israel. Eu acredito que existem 2 motivos para Deus falar tanto do jardim aqui. O primeiro motivo é para mostrar o quanto Deus se importa e cuida das necessidades do seu povo. O jardim do Éden e a terra do Éden, né, onde o jardim foi plantado, é descrito como um lugar de fartura de árvores frutíferas, lindas árvores, um lugar com extrema riqueza, várias pedras preciosas e também um lugar de água potável. De lá saiu um rio que se divide em 4 braços. E esses rios eles são detalhados em local. O primeiro objetivo para descrever esse lugar com tantos detalhes é mostrar que Deus se importa e cuida das necessidades dos seus filhos, das necessidades do seu povo. Mas existe um outro motivo que parece ser um motivo mais interessante para aquele povo que está saindo do Egito e indo para a Terra Prometida. Esse jardim, ele é descrito aqui como um lugar de relacionamento de intimidade com Deus. Deus tirou o povo do Egito e está levando para a Terra Prometida para que esse povo pudesse ter intimidade com ele. Se você for ler em Êxodo, a proposta de Deus para o faraó era: deixe meu povo sair para que me adore. Deus queria que o povo saísse do Egito e seria levado para a terra que ele prometeu para os antepassados, para Abraão, para Isaac e para Jacó, para que naquela terra eles tivessem um momento de relacionamento, de intimidade com Deus. E aí, dentro desse objetivo, eu quero te mostrar que o Jardim do Éden,
ele não só é mostrado na Bíblia como um local geográfico que sumiu, mas o Jardim do Éden é mostrado como um símbolo de um lugar onde pessoas se relacionam intimamente com Deus. Se você for olhar, esse relacionamento de intimidade com Deus no Éden, ele dependia de uma coisa: obediência. No finalzinho do trecho que lemos, Deus ele coloca o homem para cultivar o jardim e dá uma ordem, dá um mandamento para o homem: coma de toda a árvore, de toda. Deus manda, olha, coma de tudo, desfrute, aproveite desse jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, você com certeza morrerá. Deus está estabelecendo uma regra para esse relacionamento. Esse relacionamento ele vai funcionar bem aos moldes da santidade, aos moldes da obediência. Infelizmente nós já sabemos que Adão e Eva não se mantiveram fiéis ao Senhor. Nós sabemos que Adão e Eva eles pecaram, eles desobedeceram de maneira extremamente rebelde à ordem de Deus. Eles comeram do fruto. E aí eles foram expulsos do jardim, do lugar de intimidade. Esse jardim ele é descrito aqui como um lugar de intimidade, mas não só isso. Durante muito tempo na história da igreja e da Bíblia, as pessoas ficam procurando onde se localizava o Jardim do Éden. Há pouco tempo, um estudioso chamado John Saylorhammer disse que há a possibilidade do Jardim do Éden ficar no local onde era a Terra Prometida. Ele olha para os rios, ele vê os rios, e ele olha o restante do livro de Gênesis, o restante do Pentateuco, e ele mostra que Deus está descrevendo a Terra Prometida como o Jardim do Éden. E isso não é estranho, porque esse povo que caminhava do Egito para a Terra Prometida, eles não sabiam como seria a terra que eles receberiam, eles só sabiam de ouvir. E agora aqui Deus reforça, é uma terra boa. O projeto de Deus era ter intimidade com o homem e cuidar de suas necessidades. O homem desfrutaria de bem se obedecesse o Senhor. O homem desfrutaria de vida se obedecesse o Senhor. E esse projeto não mudou. Com o pecado, agora o Senhor precisa ir ao resgate do seu povo. Ele resgata o povo, tira do Egito e está levando em direção a essa terra prometida. O povo podia confiar, pois nem Deus, nem o seu projeto mudaram. Deus ainda quer ter um relacionamento de intimidade com o seu povo. E esse relacionamento é desenvolvido em obediência e confiança. Graças a Deus, nós olhando para a Escritura toda, nós percebemos que o projeto de Deus ele ainda continua. Deus ele deseja levar o seu povo para o antigo jardim. E essa é a descrição que os profetas fazem, que alguns profetas fazem da terra de Israel depois da restauração do cativeiro. Quero ler com você Ezequiel capítulo 36, do versículo 33 em diante, para a gente ver como é que o profeta ele descreve que a terra de Israel, Jerusalém, a terra de Israel, a terra que Israel recebeu como herança, ela seria restaurada e voltaria a ser esse jardim. Olha só o que está escrito ali em Ezequiel 36. Assim diz o Senhor soberano: quando eu purificar os seus pecados, farei que suas cidades voltem a ser habitadas e as ruínas sejam reconstruídas. Os campos que estavam vazios e desolados à vista de todos voltarão a ser cultivados. E quando eu trouxer vocês de volta, as pessoas dirão: essa terra que antes era deserta, agora é como o jardim do Éden. As cidades abandonadas em ruínas agora têm muros fortes e estão cheios de gente. Com isso, as nações vizinhas que restarem saberão que eu, o Senhor, reconstruí as ruínas e replantei onde estava o deserto. Pois eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. O Senhor promete ao seu povo restauração e restauração da sua terra ao ponto de transformá-la como o Jardim do Éden. O Jardim do Éden não é só um lugar geográfico perdido. O Jardim do Éden não é um local geográfico perdido no tempo. Um lugar geográfico que sumiu. O Jardim do Éden, em toda a Escritura, é um lugar onde Deus quer se relacionar com as suas criaturas. E esse relacionamento, ele desenvolve, ele desenrola em obediência e confiança. Essa restauração de Israel, a restauração do povo de Israel, ela culmina no momento mais importante, no momento mais importante da história, no momento em que Deus, por meio de seu Filho, veio à Terra. Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus, aquele que Mateus apresenta como o Israel perfeito e verdadeiro,
cumpre os propósitos de Deus, obedece os mandamentos e por causa da sua obediência, ele oferece um sacrifício na cruz perfeito, ao qual eu e você e Israel podem desfrutar da sua restauração. A restauração do povo de Israel, ela culmina no sacrifício e ressurreição de Jesus Cristo. E essa restauração, ela vai terminar no dia em que encontrarmos o Senhor nos céus. Eu não sei se você já percebeu, mas Apocalipse, os últimos capítulos de Apocalipse, 21 e 22, eles descrevem como será o céu. E é incrível como o céu, o lugar, a Nova Jerusalém, a cidade que nós moraremos por toda a eternidade, ela lembra o Éden. A árvore da vida está lá. Tem um rio que flui do meio da cidade. Deus está ali. E Deus se relaciona intimamente com o seu povo naquele lugar. Vai se relacionar intimamente com o seu povo naquele lugar. Nós não estamos caminhando para uma terra que desconhecemos. Na realidade, nós caminhamos para uma terra a qual Deus já havia planejado desde o início da fundação do tempo, a qual ele trouxe por meio do Jardim do Éden. E Ele está preparando para a gente um novo Éden, uma nova terra para nós nos céus. E nesse momento eu queria encerrar essa reflexão mostrando para você que para ter intimidade com Deus é necessário que você obedeça a sua palavra. Esse relacionamento de intimidade, desde o Éden até hoje, ele se desenrola por obediência e submissão. Ele se desenrola por confiança. E nesse momento eu quero perguntar para você: você confia no seu Deus? Você o obedece? Você obedece a palavra dele? Você procura conhecer as Escrituras, conhecer a Bíblia, para colocá-las em prática? Talvez você olhe para mim e fale assim: Silas, nós não vivemos mais na era da lei. Nós não temos mais que obedecer os mandamentos de Deus. Isso não é verdade. Porque o próprio Jesus Cristo, no Evangelho de João, disse: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Aquele que obedece os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E ele também será amado pelo meu Pai. A obediência é a maneira pela qual nós demonstramos amor pelo nosso Senhor e pela qual nós demonstramos confiança naquilo que Ele nos dá. E a nossa obediência, ela não é porque Deus é um tirano lá no céu, mas assim como no Jardim do Éden, a obediência a Deus é para o nosso bem. A obediência a Deus é para o nosso prazer. E a obediência a Deus é para que a nossa vida seja satisfeita, completa e alegre nesse tempo aqui na Terra. Lembrando que no céu seremos extremamente obedientes e totalmente santos. Essa é a reflexão de hoje, no nosso Desperta Colonial, e eu queria orar com você, para que Deus ele te ajudasse a ser mais obediente. Senhor, eu quero te agradecer porque, por meio de Jesus, nós temos a possibilidade de sermos restaurados pelo Senhor e de herdar, Senhor, uma nova terra, um novo Éden, uma nova Jerusalém. Senhor, muito obrigado, porque por Jesus o Senhor nos trouxe, o Senhor nos tirou do império das trevas e está nos levando até a nova Jerusalém. Eu sei que esse tempo aqui na terra não é fácil, mas te peço, pelo nosso bem, nos ensina a obedecer ao Senhor. Nos ensina, Senhor, a mantermos fiéis a Ti. Senhor, por favor, faça com que o nosso coração seja tão obediente como foi o do nosso Senhor Jesus Cristo. Para o nosso bem, para o nosso prazer e para a nossa alegria. Em nome de Jesus, amém. Um bom final de semana e até sexta que vem.